O cheiro forte dos lírios brancos, misturado ao incenso da capela, parecia pesar sobre meus ombros, tornando cada respiração um esforço consciente e doloroso enquanto eu olhava para o caixão da minha mãe, tentando processar o vazio que ela deixava. O silêncio solene do velório foi subitamente rasgado pela voz rouca e carregada de um ódio antigo do meu pai, que se levantou diante de todos os amigos, parentes e investidores da nossa família, apontando o dedo trêmulo diretamente para o meu rosto pálido e cansado. Você não tem o sangue dessa família, Lorena. Sua presença aqui é uma afronta à memória da mulher que você diz amar. Ele gritou, fazendo com que centenas de cabeças se voltassem em minha direção, com expressões que variavam entre o choque absoluto e o julgamento cruel que eu já conhecia. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés, enquanto ele jogava uma pasta de couro sobre o altar, afirmando que tinha provas de que eu era fruto de uma traição e que, a partir daquele momento, eu estava oficialmente deserdada. As lágrimas que eu derramava pela perda da minha mãe congelaram no meu rosto, transformando-se em uma máscara de frieza enquanto eu observava meus irmãos sorrirem discretamente no fundo da sala, já visualizando a partilha dos bens. A humilhação era tão densa que eu podia senti-la na pele, como um frio que vinha de dentro, enquanto meu próprio pai me tratava como uma intrusa no momento em que eu mais precisava de um abraço. Eu via os olhares de desdém das mesmas pessoas que na semana passada me bajulavam por causa do meu cargo na empresa e agora se afastavam como se eu fosse uma doença contagiosa no meio do velório. O ar da capela tornou-se rarefeito, impregnado com o veneno das palavras dele, e cada batida do meu coração parecia um tambor anunciando a minha execução pública diante da alta sociedade que nos rodeava. Eu senti o toque gélido do mármore sob minhas mãos enquanto tentava me equilibrar, ouvindo os sussurros que começavam a serpentear pelos bancos de madeira, alimentando o fogo da calúnia que ele acabara de acender. Meus irmãos se aproximaram dele, formando uma parede de proteção, deixando-me isolada em uma ilha de abandono, enquanto os seguranças da família começavam a se posicionar para me remover à força. O som do choro fingido da minha cunhada misturava-se ao eco da voz dele, criando uma sinfonia de horror que eu nunca esqueceria, gravando cada detalhe daquela traição na minha alma ferida. Eu saí daquela capela sob o peso de um silêncio acusador, sentindo cada olhar como uma pedrada, mas guardando comigo uma pequena chave que minha mãe havia escondido na minha mão horas antes de falecer. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora, vamos começar. Minha vida sempre foi pautada por um sentimento de não pertencimento que meu pai fazia questão de cultivar em cada jantar de domingo, em cada feriado e em cada conquista que eu tentava celebrar. Lorena, 31 anos, sempre foi o nome que ele pronunciava com um tom de dúvida, enquanto meus irmãos eram exibidos como os verdadeiros herdeiros do império têxtil que minha mãe ajudou a construir do zero. Eu morava em um apartamento discreto, trabalhando como designer na empresa da família, mas sempre sendo mantida na periferia das decisões, observando tudo com a calma que meu pai frequentemente confundia com fraqueza. Minha mãe era o meu único porto seguro, uma mulher que sofria em silêncio as agressões verbais e o controle excessivo do meu pai, mas que me protegia com uma ferocidade silenciosa que me mantinha de pé. Ela sabia que o dia da sua partida seria o sinal para os lobos atacarem, e por isso, nos seus últimos meses, ela começou a agir nas sombras, preparando o terreno para que a verdade prevalecesse. Eu via o cansaço nos olhos dela, um cansaço que não era apenas da doença, mas de sustentar uma mentira que meu pai usava para me diminuir e me manter sob seu domínio psicológico. Naquela época, eu me dizia que o desprezo dele não me afetava, mas a verdade é que cada palavra ácida dele era uma cicatriz que eu carregava escondida sob meus sorrisos profissionais. Lembro-me das noites em que ela me chamava ao seu quarto e segurava minha mão com força, seus dedos finos e pálidos, transmitindo uma urgência que eu só entenderia mais tarde quando o caos se instalasse. Ela sussurrava que eu era o seu maior tesouro e que a força dela estaria comigo, mesmo quando o mundo inteiro parecesse acreditar nas mentiras cruéis que ele sussurrava nos corredores. O ambiente da nossa mansão sempre foi frio, decorado com móveis caros que não conseguiam aquecer o vazio afetivo que ele impunha, tratando-me como um erro biológico que precisava ser escondido.
Eu me refugiava nos tecidos e nas cores da fábrica, tentando criar algo belo em meio àquela aridez emocional, enquanto ouvia as risadas dele com meus irmãos, celebrando negócios dos quais eu era excluída. A cada reunião de conselho, eu sentia o seu olhar de julgamento sobre mim, como se cada sugestão minha fosse um insulto à sua autoridade, minando minha autoconfiança com comentários sarcásticos e humilhantes. Eu aprendi a observar os detalhes, a ler as entrelinhas dos contratos e as variações no humor dele, desenvolvendo uma intuição aguçada que se tornaria minha maior arma de defesa no futuro. A ruptura final no velório não foi apenas o fim de um vínculo familiar, mas o início de uma perseguição pública que meu pai orquestrou para garantir que eu saísse da sua vida sem nada. Ele apresentou um documento falso, um suposto exame de DNA, afirmando com convicção teatral que eu não era sua filha biológica e que minha mãe o teria enganado durante 3 décadas inteiras. O escândalo se espalhou como fogo em palha seca pelos grupos de WhatsApp da alta sociedade, transformando meu nome em sinônimo de bastarda e aproveitadora em questão de poucas horas após o enterro. Eu fui impedida de entrar na sede da empresa por seguranças que antes me cumprimentavam com respeito, e minhas contas bancárias foram bloqueadas por ordens dele, deixando-me apenas com o básico. A sensação física da traição era como um gosto amargo de ferro na boca, um nó na garganta que me impedia de comer ou dormir, enquanto eu via meus pertences sendo jogados na calçada do prédio. Eu me vi sozinha no mundo, sendo caçada pelo homem que eu chamei de pai a vida inteira, sentindo o peso da injustiça esmagar qualquer esperança de reconciliação que eu ainda nutria em meu peito. Os vizinhos do prédio cochichavam quando eu passava, e as marcas de luxo que eu costumava vestir agora pareciam etiquetas de vergonha em um corpo que sentia o peso de cada calúnia proferida. Meus irmãos postavam fotos celebrando a nova fase da empresa, ignorando as mensagens em que eu implorava por uma explicação ou pelo menos pelo direito de recolher minhas lembranças pessoais da casa. O vazio do meu apartamento parecia ecoar a risada triunfante do meu pai, e eu passava horas encarando o telefone, esperando por um apoio que nunca vinha, enquanto a imprensa marrom explorava a história. Cada manchete que sugeria a infidelidade da minha mãe era como um punhal cravado na memória dela, e a raiva começou a substituir a dor, fervendo silenciosamente em meu sangue ferido. Eu sentia o cheiro da chuva que começava a cair lá fora, misturado ao cheiro de papel velho dos documentos que eu tentava organizar, buscando uma saída para aquele pesadelo que parecia não ter fim. Foi na solidão mais profunda, rodeada por sacos de lixo contendo minhas roupas, que eu percebi que não tinha mais nada a perder, e que essa era a liberdade necessária para lutar. Naquela noite, sentada no chão, eu abri a pequena caixa de madeira que a chave da minha mãe abria e encontrei o verdadeiro caminho para a minha redenção e a queda dele. O abismo de solidão durou semanas, um período em que eu evitava sair de casa para não encontrar os olhares de pena ou o julgamento silencioso de quem um dia frequentou a minha mesa. Eu passei noites em claro remexendo nos documentos que minha mãe deixou. Eram registros médicos, amostras de cabelo guardadas em envelopes lacrados e o contato de um laboratório de genética forense confiável. Minha mãe sabia que meu pai tentaria falsificar a verdade para me deserdar, e ela se certificou de que eu tivesse em mãos o material genético dele, coletado sem que ele percebesse durante anos. Eu me sentia pequena, descartada como um objeto sem valor. Mas em silêncio, dentro do meu quarto escuro, comecei a entender que minha calma não era fraqueza, mas a paciência para armar a armadilha. O insight veio quando li uma carta manuscrita da minha mãe, onde ela revelava que meu pai sempre soube que eu era filha dele, mas odiava a minha semelhança com o avô materno. O capítulo da minha vida como a vítima terminou naquela madrugada, quando recebi o e-mail do laboratório com o laudo oficial, provando com 99,9% de certeza que eu era legítima. Analisei as assinaturas dele em documentos antigos e percebi as inconsistências que ele tentava esconder, entendendo que a fortuna que ele ostentava tinha bases muito mais frágeis do que ele imaginava. Comecei a mapear as contas ocultas que minha mãe mencionava em seus diários, descobrindo que ele desviou fundos da empresa para paraísos fiscais enquanto alegava prejuízos para não me pagar bônus. Cada descoberta era um sopro de vida em meus pulmões e eu comecei a comer novamente, sentindo o gosto da comida voltar, enquanto minha mente desenhava a estratégia perfeita para o golpe final.
O silêncio do meu apartamento, antes assustador, tornou-se meu quartel-general, onde eu espalhava papéis pelo chão e conectava os pontos da fraude que ele cometera contra a minha própria linhagem. Eu via o sol nascer pela janela da cozinha e sentia uma determinação que nunca tive antes. Uma força que vinha diretamente da justiça que eu devia à memória da minha mãe. O medo que eu sentia dele evaporou, substituído por uma clareza fria e matemática sobre como eu o veria cair, degrau por degrau, do pedestal de arrogância onde se instalara. Eu sabia que precisava ser invisível por mais um tempo, permitindo que eles celebrassem a vitória antecipada enquanto eu polia as armas da verdade absoluta que o destruiria. A virada silenciosa começou com passos calculados, onde eu me fiz de morta para que eles acreditassem que eu estava derrotada e sem recursos para lutar na justiça pela minha herança. Enquanto meu pai e meus irmãos organizavam festas para dividir os imóveis da minha mãe, eu estava reunida com advogados de confiança, registrando o novo teste em cartório e preparando o contra-ataque. Eu permiti que ele me enviasse mensagens ofensivas, pedindo que eu assinasse uma renúncia de herança em troca de uma esmola, e eu guardei cada uma dessas provas de coação. Incluí uma cena de microtensão quando encontrei meu irmão mais velho em um café. Ele sorriu com arrogância e disse que eu deveria procurar um emprego de garçonete, já que eu não tinha lugar ali. Eu apenas sorri de volta, uma calma gélida que o deixou visivelmente desconfortável, e disse que o mundo dá voltas e que algumas seriam mais rápidas do que outras, deixando-o confuso. Eu estava coletando não apenas papéis, mas a certeza de que a queda deles seria proporcional ao tamanho do orgulho que ostentavam diante de uma mentira que eles mesmos criaram. Monitorei as redes sociais deles, vendo-os esbanjar o dinheiro que ainda não havia sido partilhado legalmente, acumulando provas de má gestão do espólio que seriam cruciais no tribunal. Cada risada que eles davam em fotos de luxo era registrada por mim como um comprovante da falta de caráter que facilitaria a minha vitória diante de qualquer juiz íntegro. Entrei em contato com antigos aliados da minha mãe na fábrica, pessoas que ele demitira injustamente, e comecei a formar uma rede de apoio que me fornecia informações internas sobre os próximos passos dele. Eu me tornei um fantasma em sua própria empresa, acessando arquivos remotos que ele esqueceu de bloquear, documentando cada tentativa de apagar minha existência dos registros societários. A adrenalina corria em minhas veias todas as vezes que eu conseguia uma nova prova, mas eu mantinha o rosto inexpressivo, treinando minha voz para ser firme e desprovida de emoção. Eu sabia que ele estava monitorando meus passos através de conhecidos em comum. Então fiz questão de frequentar lugares simples e parecer abatida, alimentando a sua sede de superioridade. O contraste entre a Lorena que eles viam, desolada e sem rumo, e a Lorena que eu estava construindo, poderosa e armada com a verdade, era o meu maior triunfo estratégico. O confronto final foi planejado para acontecer durante a missa de 7º dia. Um evento solene onde toda a família e os parceiros de negócios estariam reunidos em um grupo de mensagens importante. Na penumbra da igreja, enquanto meu pai subia ao púlpito para fazer um discurso hipócrita sobre a união familiar e o legado da esposa, meu dedo pairou sobre a tela do celular, pronta. Eu enviei no grupo de mensagens o link do laudo oficial de DNA e as provas de que os documentos apresentados no velório eram grosseiras falsificações feitas em um laboratório clandestino. O som de dezenas de notificações apitando simultaneamente dentro da igreja quebrou o silêncio sagrado, e eu pude ver as expressões mudando instantaneamente de devoção para choque e indignação absoluta. Meu pai travou no meio da frase, o rosto ficando vermelho e depois pálido, enquanto ele via o seu império de mentiras ser desmantelado em segundos por um PDF compartilhado. A justiça poética foi entregue quando os investidores começaram a se retirar da igreja antes mesmo da bênção final, deixando-o sozinho no altar, sem chão e sem a autoridade que ele tanto prezava. Ele tentou gritar, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu os olhares de nojo daqueles que ele chamava de amigos e parceiros de golfe. Meus irmãos tentaram esconder os celulares, mas a verdade já havia se espalhado como um vírus, atingindo até os fornecedores internacionais que começaram a cancelar contratos ali mesmo.
Eu me levantei devagar do fundo da igreja, sentindo o peso de semanas de humilhação evaporar sob a luz dos vitrais coloridos que iluminavam o meu caminho. Caminhei pelo corredor central com a elegância de quem nunca deixou de pertencer àquele lugar, ignorando as mãos que tentavam me tocar, agora em busca de desculpas. O som dos meus saltos no piso de pedra era o único ritmo que importava, uma marcha triunfal em direção à liberdade que eu conquistei com paciência e inteligência. Ao passar por ele, não disse uma palavra. O brilho de vitória em meus olhos foi o suficiente para fazê-lo desviar o olhar, tremendo de medo das consequências legais. Na porta da igreja, os delegados que eu havia acionado o aguardavam para notificá-lo por fraude, estelionato e falsificação de documentos públicos, diante de todos os flashes da imprensa que eu convocara. A vida depois daquela virada dramática não foi fácil, mas foi honesta, e eu assumi o meu lugar na presidência do conselho da empresa, removendo meu pai e meus irmãos por justa causa. Eu não precisava ser perfeita ou fingir que não estava magoada, mas eu estava em paz, cercada por profissionais que respeitavam a minha competência e não o meu sobrenome, honrando a memória da mãe. Meu pai perdeu o controle dos negócios e o respeito da comunidade, vivendo no ostracismo de uma casa luxuosa que agora parecia uma prisão de silêncio e arrependimento. Exatamente o que ele tentou para mim. As consequências práticas foram a reestruturação da empresa com foco em ética, algo que atraiu novos investidores e salvou o patrimônio que minha mãe tanto se esforçou para proteger. Eu entendi que o sangue define o parentesco, mas são as ações e a verdade que definem quem realmente pertence à nossa vida e quem deve ser deixado no passado para florescermos. Recontratei os funcionários que foram fiéis à minha mãe e criei uma fundação em nome dela para apoiar mulheres vítimas de abuso patrimonial e psicológico, transformando minha dor em propósito. Meus irmãos tentaram me processar, mas as provas de que eles foram cúmplices na fraude do pai eram tão contundentes que eles acabaram aceitando acordos mínimos para não terminarem na cadeia. Hoje, quando entro na fábrica, sinto a presença da minha mãe em cada rolo de tecido e em cada máquina funcionando, sabendo que cumpri a promessa silenciosa que fiz a ela. O apartamento pequeno deu lugar a uma cobertura arejada, mas a simplicidade dos meus valores permaneceu intacta, guiando-me em cada nova decisão que tomo como líder. Eu viajo pelo mundo negociando, mas meu coração sempre volta para aquele túmulo onde depositei as flores da verdade, sabendo que ela finalmente descansa em paz, vendo sua filha vencer. A cicatriz daquela humilhação no velório ainda existe, mas ela serve apenas para me lembrar de que a calma é a arma mais poderosa contra a arrogância desmedida. Lorena, a mulher que foi chamada de intrusa, agora é a única que mantém o legado da família vivo, provando que a verdade sempre encontra um caminho, por mais escuro que ele pareça. Se essa história te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Qual parte mais te pegou? Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisava ouvir isso hoje. Até o próximo vídeo.